hoje com o nosso convidado, o professor Dr. Thomas Ong, com o tema Filosofia do Câncer, a carcinogênese como problema da biologia do desenvolvimento. Vou falar um pouquinho sobre o currículo do professor Thomas. O professor possui graduação em farmácia bioquímica, doutorado em ciência dos alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Foi coordenador do programa de pós-graduação em ciências dos alimentos no período 2018-2022. Pós-doutorado no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. É pesquisador associado e vice-coordenador do Pilar Alimentos, Nutrição e Saúde do Food Research Center, professor associado do Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e tem experiência em nutrição no início da vida e origem desenvolvimentista do câncer de mama, com ênfase em interações nutrientes e epigenoma. Professor Thomas, fique à vontade e pode começar. Está fechado o microfone, professor. Então, de novo, queria reforçar que me amarrou essa disciplina, que eu acho bastante interessante, na medida em que ela faz uma interface entre filosofia e ciência. E na formação dos pesquisadores científicos, raramente, né, a gente trata as questões filosóficas, conceituais, teóricas. E eu tenho, para mim, como professor e pesquisador, que eu acho que isso é fundamental na formação de um pesquisador. O tema que eu vou tratar é um reflexo, né, de quase 2 décadas de pesquisa na área de nutrição e câncer. E o meu maior interesse é na questão do câncer de mama. O câncer de mama é um problema bastante sério. Ele é a principal neoplasia que afeta mulheres, por causa de mortalidade por essa neoplasias nessa população. E os dados epidemiológicos têm mostrando que cada vez mais mulheres mais jovens, seus 20 anos, têm apresentado manifestações tumorais, que é bastante preocupante, porque via de regra, essas lesões elas tendem a ser mais agressivas. Nesse sentido, é muito importante a gente tentar estabelecer formas de controlar essa doença, e eu considero, do ponto de vista nutricional, que a redução do risco, né, prevenção de forma geral, seja uma estratégia muito interessante. Esse que é um artigo, eu convido vocês a lerem, né, do Cardon, publicado em 2023, e o título é Reunindo a Filosofia e a Ciência para avançar a pesquisa do câncer. E ele faz uma analogia muito interessante, e quando eu vi, faz uma analogia a respeito do empreendimento científico, como a gente atua como pesquisador, de certa forma, como a gente vai desenvolvendo os nossos estudos, né? E ele mostra, né, uma analogia que, de certa forma, serviu para a minha vida como pesquisador, né? Quando eu comecei há 20 anos atrás essa linha, né, em Doha, e nutrição, desenvolvimento e as origens da nutrição, na verdade, eu não comecei exatamente com esse tema, né? Eu comecei com um outro tema, que era a relação nutrição e epigenética, e meu foco era mais na célula tumoral. E fiz alguns primeiros estudos, né, mostrando aqui, por exemplo, selênio e ácido butírico. Eles são capazes de modular fenômenos epigenéticos em células tumorais de mama. E é interessante que, naquele momento, nos meus primeiros anos, né, como docente, de certa forma, eu estava vendo a minha pesquisa olhando esse mapa, né, talvez um mapa mais restrito, né? E eu achava que, por meio daquela trajetória, né, naquela ênfase na célula mais avançada, eu iria achar soluções, né, importantes para o controle da doença. Os anos foram passando e, em algum momento, eu tive que estabelecer, né, um desvio de rota, para achar, né, os verdadeiros tesouros, né? E é com vocês que eu gostaria de compartilhar esses tesouros, mostrar um pouquinho qual foi o meu desvio de rota, né? E o que foi aparecendo, né, ao longo dessa minha garimpa.
científica. Entrando um pouquinho na questão filosófica do câncer, tem essa publicação do Michael Spohr no Nature Clinical Practice, em 2006, né? Então já tem quase 20 anos, né? A gente poderia até imaginar que isso é defasado, mas relendo esse artigo, considero que ele continua muito atual. O título é Dicotomias na pesquisa do câncer, algumas sugestões para uma nova síntese, né? E a crítica dos Spohr é que, depois de bilhões de dólares investidos na pesquisa do câncer, se a gente olha o que aconteceu em termos de tratamentos, né, é claro que houve avanços, mas se a gente olhar o retorno sobre investimento, esse retorno ainda é baixo. Então, o Spohr ele faz uma reflexão, né, sobre como nós fazemos pesquisa em câncer. Ele tenta explorar essas dicotomias que eu já vou comentar e tenta estabelecer novas sugestões, né, para criar uma síntese e ter uma pesquisa mais robusta em oncologia. À esquerda, nós temos talvez uma visão que seja mais prevalente na pesquisa do câncer. A primeira visão, né, nesse contexto, é de que a doença seria o câncer, né? Por exemplo, o tumor de mama triplo negativo que aparece numa paciente com 62 anos de idade. Outra questão também, que de certa forma foi o paradigma por muitas décadas na pesquisa do câncer, é de que considera o câncer como uma doença genética. E por conta disso, né, todos os mecanismos, né, que procuravam explorar a fisiopatologia do câncer, de certa forma, elas focaram em mutações induzidas pelo ambiente ou até mutações germinativas. E por isso, vamos dizer, os modelos transgênicos, né? E muitas vezes nós recebemos a crítica de que nós não estamos usando modelos transgênicos. Né? De certa forma, virou quase que uma lei, né? No ambiente de pesquisa. Certamente que o modelo transgênico é importante, mas ele também tem suas limitações, né? Ele tem que ser utilizado no contexto adequado. E, por fim, aqui nesse quadradinho à esquerda, poderia destacar o foco, né, quase que exclusivo, na cura. Né? Olhando um pouco dentro da prática clínica, o que acaba acontecendo é que, como a gente considera o câncer como sendo uma doença, um tumor, né? Você vai tentar controlar isso, né? Já lá na doença. Como eu estava tentando fazer, buscando elucidar a relação nutrição e epigenética. Se a gente olhar essa visão à direita, a gente vai ver que existem pesquisadores, e eu me identifico com essa abordagem, e eu vou considerar a doença como sendo carcinogênese. Né? Então, eu não considero a doença como sendo a entidade final do tumor, mas eu começo a considerar a doença como sendo o processo global que leva, nas fases finais do processo, a essa lesão neoplásica. Outra questão também que é importante e que ela começa a ter mais atenção a partir da década de 2000, é de que o câncer ele seria não apenas uma doença genética, mas também uma doença epigenética. Além disso, se valoriza também nesses modelos clássicos. E esses modelos clássicos eles são interessantes porque eles se baseiam, por exemplo, na carcinogênese química. Então, você induz um câncer de mama em ratos ou em camundongos com carcinógenos clássicos e que representam, muitas vezes, o que a gente vai encontrar na fumaça do cigarro, na poluição, na carne processada a altas temperaturas, todos esses sendo fatores carcinogênicos. E, por fim, né, desse paradigma aqui, desse lado aqui à direita, eu vou considerar muito interessante a ênfase na prevenção. É óbvio, né? Eu sou um farmacêutico bioquímico que eu me interesso muito pela cura da doença, né? A questão do tratamento em si, mas eu acho que há uma janela de oportunidade muito grande para fazer pesquisa, né? Para estabelecer intervenções clínicas já prevenindo a doença. Ou seja, em última instância, se eu considero que a doença não é mais o câncer, mas sim a carcinogênese, o que eu vou buscar fazer é tratar a carcinogênese desde o seu início. Na literatura também, falando um pouquinho, né, de metafísica, ontologia do câncer, existem vários modelos que procuram representar, né,
o que acontece na realidade, existe uma dezena de modelos e é importante, né, se vocês pesquisam, se vocês trabalham com câncer, é importante que vocês tenham uma noção de qual referencial teórico vocês utilizam, né? Isso vai informar que tipo de pesquisa vocês vão fazer, o que é possível tirar de informações, né? E quais são os benefícios e as limitações. Nesse caso aqui, a gente tem um modelo que é muito, são os dois mais comuns. Aqui em cima a gente tem o modelo hierárquico, que vai assumir que existe uma hierarquia de células no tumor, né, de mama, por exemplo, e que acima dessa hierarquia estaria a câncer stem cell. Né? E ela seria a célula mais importante para manter e propagar o tumor. Se isso é fato, então isso pode orientar estratégias de terapia que vão alvejar justamente câncer stem cell. Existe um outro modelo, que é o modelo estocástico, que vai assumir que, dentre as várias células, né, que estão presentes na glândula mamária, células epiteliais, né, células luminais, células alveolares, qualquer uma delas, em tese, poderia ser atacada por eventos, por agentes que induziriam alterações genéticas e epigenéticas. Né? Isso aconteceria de forma estocástica, e a partir daí haveria uma evolução clonal, selecionando, né, os clones mais resistentes, mais agressivos, né? E a forma de você tratar um tumor com essa característica teria uma finalidade muito específica. Uma coisa que é importante também destacar que, na maior parte dos casos de câncer, inclusive o de mama, não existe uma única causa, né? Existe, na verdade, uma multiplicidade de causas. E isso adiciona uma camada, né, de complexidade, né, na etiologia da doença, porque sabe-se claramente, né, o que causa o câncer, o que previne o câncer. Difícil de estabelecer estratégias de intervenção para controlar essa doença. Essa é uma imagem que eu gosto bastante, de um artigo de 2017, de Gray e colaboradores, que ele vai colocar aqui no centro, né, o risco para o câncer, né, e vai colocar uma série de exposições hormonais, né, alimentares, disruptores endócrinos, cigarro, né, exposição funcional, radiação, e outros fatores que a gente também leva em consideração, como, por exemplo, o regime de trabalho. Né? Então, por exemplo, enfermeiras que trabalham no turno da noite, elas têm, cientificamente, maior chance de ter câncer de mama em comparação às enfermeiras que trabalham de dia. Né? Isso pode estar relacionado com alterações no ritmo circadiano. Então, vocês percebam que há uma série de fatores que interagem em redes bastante complexas, genômicas, metabômicas, epigenômicas e etc., para aumentar ou diminuir o risco de uma mulher desenvolver um câncer de mama. A dieta está representando aqui, o etilismo, né, é um fator de risco bastante estabelecido, falta de exercício, existe também componente genético, como funções de BRCA1, BRCA2, outros polimorfismos, o momento em que a mulher entra na menopausa, o momento em que a mulher entra na menarca, isso tudo vai influenciar. Então, se clinicamente nós estamos lidando com um paciente que apresenta um tumor de mama, o histórico, né, das exposições que levou a esse tumor é um histórico muito complexo. E o que eu acho interessante nessa imagem, que além de colocar multiplicidade de exposições em fatores causais, vai também assumir que o momento de exposição a esses fatores ambientais é determinante do risco para o câncer de mama. Né? Então, ele vai destacar aqui, por exemplo, exposições durante o período pré-natal, exposições durante a infância e adolescência, exposições na pré ou na pós-menopausa. Né? Então, pode ser que determinados componentes alimentares eles tenham um maior impacto em determinado momento da vida, como, por exemplo, o início da vida, mas que em fases mais posteriores ele não tenha tanto impacto em relação à evolução do risco. E são complicadores se a gente quer estabelecer estratégias de prevenção. Tem conceitos importantes, né, para a gente ter em mente nessa apresentação de hoje,
é que o câncer, e o câncer de mama, ele tem uma complexidade causal, né, que é fundamentada numa multiplicidade de causas e também em fatores causais dispostos em arranjos temporais. Isso não é um conceito novo, mas ele ficou meio esquecido. Se a gente pegar, por exemplo, trabalhos, né, em ratos no começo do século passado, em que se aplicou carcinógenos na pele de animais, né, a gente vai perceber que existem duas classes de carcinógenos importantes. Um são os agentes iniciadores, que induzem mutações no DNA, e existem os agentes promotores, que não são genotóxicos. E aquele esquema, né, é o resultado, né, a destilação desses vários experimentos que foram feitos em animais. E o que eles contam? Né? Eles contam que quando você inicia um animal com um agente carcinogênico, por exemplo, benzopireno, que tem na fumaça do cigarro, e subsequentemente, de forma contínua, você oferece um agente promotor, você vai ter uma incidência de 100% dos tumores. Muitos modelos de carcinogênios de química em animais foram baseados nesse desenho experimental. É possível também fazer uma derivação desse desenho experimental. Por exemplo, você pode iniciar os animais, esperar um certo tempo e depois atuar como agente promotor. Significa que esse espaçamento ele não importa, uma vez que a iniciação, né, com agente mutagênico induz lesões irreversíveis. Né? As mutações que são induzidas no DNA, elas ficam lá estáveis. E na presença de um agente promotor, pode ser anos depois, isso leva a 100% de incidência. De forma interessante, quando você inicia apenas o animal, você tem uma incidência muito baixa, né? Significa que você precisa necessariamente do agente promotor. Você poderia se perguntar se só o agente promotor seria suficiente para induzir o câncer, e aqui, né, esse esquema aqui na linha D mostra que não, né? Você tem uma incidência muito baixa. Você poderia inverter as bolas também, fazer o tratamento contínuo com o promotor e depois iniciar. Isso até leva a uma incidência de tumores, mas que é muito baixa se a gente considerar o esquema aqui ideal. Né? E se você iniciar e depois tratar com o agente promotor, mas de forma muito espaçada, você também não consegue induzir os tumores. Quero dizer com isso é que já há mais de 100 anos a gente sabe que a sequência de exposição, né, agentes ambientais, agentes tóxicos, agentes da dieta, é fundamental, né, para dizer se um indivíduo vai ter uma maior ou menor predisposição no desenvolvimento do tumor. Tanto aquele primeiro artigo, né, que eu mostrei para vocês, que buscava reunir a filosofia e, e, e a ciência, né, pensando em melhores estratégias de pesquisa com câncer, como aquele do Marcus Moore, né, eles vão dizer que é muito importante você pensar em termos conceituais, filosóficos e também voltar para a teoria. Muitas vezes, no meu caso, né, que sou um cientista muito experimental, a gente deixa um pouco a teoria de lado, né, e já parte muito rapidamente para os experimentos. Mas acho que o que faz um bom pesquisador é ter uma visão muito clara das várias concepções teóricas que afetam o problema de pesquisa. Né? E o que aconteceu comigo? Né? Eu contei para vocês que lá no início eu pensando mais na saúde moral e os nutrientes, né, influenciando esse processo. Eu acho que é uma abordagem justa, né, válida, legítima de pesquisa. Mas o que aconteceu comigo é que em algum momento da minha vida eu comecei a estabelecer, eu ampliei esse mapa e vi que a coisa era mais complicada e tive que fazer um desvio de órbita. O que aconteceu comigo? Meu interesse principal era realmente, em termos moleculares, no fenômeno epigenético. E daqui a pouco eu falo mais sobre ele. E à medida que eu ia lendo mais sobre epigenética, isso ia me remetendo ao início da vida, por exemplo, à fase embrionária, fase fetal, né? Onde o epigenoma está extremamente plástico, porque ele vai controlar a diferenciação celular. E estudando na epigenética no início da vida, eu me deparei com assim, teorias, né, esquecidas por muitas décadas e agora retomadas,
e vão dizer, né, que o câncer ele seria um distúrbio do desenvolvimento normal. Né? Então, muitos não conhecem, né, essa sequência desenvolvimentista do câncer, e eu utilizo ela e ofereço ela com uma perspectiva complementar. Eu acho que se a gente consegue confirmar que isso acontece de fato, a gente tem uma possibilidade muito interessante de controlar melhor essa doença, o câncer, atuando já na raiz do problema, que eu entendo ser o início da vida. Quem falou disso, né, e eu acho que a inteligência artificial, o professor Raul, não identificou isso, foi Virchow, né, o pai da patologia, um cientista alemão, que no meio do século XIX, ele escreveu um tratado, né, o Cellular Pathology, em que ele vai dizer que cânceres devem ser estudados como erros do desenvolvimento, porque os tumores eles se desenvolvem pela mesma lei pela qual ocorre o desenvolvimento embrionário. Então, ele foi um dos primeiros cientistas, patologistas, que fez um vínculo mais explícito, né, entre carcinogênese e desenvolvimento embrionário. E, olhando a literatura, né, olhando os estudos que vão se acumulando, nós podemos até dizer que o câncer é um problema na biologia do desenvolvimento. O que a gente tem aqui, dois retângulos, né? O primeiro, ele vai mostrar o que acontece do ponto de vista molecular e epigenético, né, e metabólico e celular na embriogênese. Então, existe um conjunto de genes que precisam estar especificamente ativos no início da vida, ou seja, na fase embrionária, né, para regular processos como diferenciação celular, angiogênese e mesmo morfogênese, né, que vai incluir o movimento celular, a migração e invasão. Alguns exemplos dos genes que são importantes para regular esses processos são o WNT, o BMP, o NOT e o RET. Então, o que acontece? Depois que eles são expressos nessa janela muito curta, né, do tempo, a existência, no início da vida, eles precisam ser desligados. E precisam ser desligados até o fim da vida, idealmente. Por quê? Porque eles cumpriram o papel deles no início da vida, permitiram que o embrião ele se expandisse, ele se diferenciasse e tudo mais. E sim, décadas depois desse evento embrional, em que o câncer aparece. Se a gente for olhar, por exemplo, a população epitelial mamária, o que a gente vai notar é que no câncer, esses mesmos genes que eram importantes no início da vida e que haviam sido desligados, eles passam a ser reativados. Isso é um baita de um problema, porque esses mesmos processos que eram fisiológicos vão ser acessados aqui. Né? Então, você tem a geogênese aqui, você também tem aqui migração e invasão, que já se tinha no início da vida, mas aqui levando a metástases e levando à morte. Então, existe uma equivalência, né, entre desenvolvimento embrionário e a carcinogênese. Então, aqui o primeiro ponto a se destacar é que embriogênese e carcinogênese compartilham semelhanças celulares e moleculares. O câncer, ele subverte processos normais do desenvolvimento e o câncer é uma caricatura do desenvolvimento. Eu fiquei pensando, né, por alguns anos, né, principalmente quando eu comecei a fazer essa pesquisa, numa metáfora, né, que pudesse representar esse vínculo, né, entre a similaridade entre desenvolvimento carcinogênico e desenvolvimento embrionário fetal. Né? E o que me ocorreu foi a história, né, do curioso caso do Benjamin Button, que eu acredito que a maior parte de vocês devem ter assistido. Ele é um filme baseado num conto, né, de F. Scott Fitzgerald, né, e vocês se recordam que é um bebê, né, que nasce com fenótipo já envelhecido, então um bebê bem velhinho, e à medida em que ele vai envelhecendo cronologicamente, ele vai rejuvenescendo até que ele falece, né, com um fenótipo muito jovem. Me parece que essa seria uma metáfora interessante para explicar esse vínculo entre desenvolvimento normal e câncer. Nessa área, geralmente, a perspectiva que vai se assumir mais frequentemente é considerar o câncer como uma célula adulta,
né? Mas que volta a se infantilizar, né? Ela passa a reexpressar o hedgehog, o not, o BMP, né? O int, e isso aí leva a uma proliferação descontrolada, uma infantilização, a aquisição de um fenótipo mais primitivo, né? Numa célula adulta já diferenciada, que pode levar ao câncer, né? Esse eu entendo como sendo o Benjamin Button, né, adulto, mas com um fenótipo bastante jovem. A perspectiva que eu uso é uma perspectiva complementar que eu estudo aqui no meu laboratório, aqui na USP. Nós consideramos aqui a hipótese de que o câncer, né, ele teria mais a ver com o Benjamin Button, que nasce já com um fenótipo envelhecido, né? Então, o que nós assumimos é que, dependendo do contexto intrauterino, dependendo do estado metabólico da gestante, da sua alimentação, se fuma ou não fuma, se faz exercício físico ou não faz exercício físico, que o desenvolvimento, né, das células fetais, por exemplo, na glândula mamária, poderiam se alterar, já apresentar um fenótipo envelhecido, criaria uma predisposição ao câncer na idade adulta. Teve um pesquisador que falou dessa hipótese que eu trato, né, do câncer como sendo um reflexo do início da vida, de uma forma mais explícita e até antes do Virchow, que geralmente é o pesquisador mais citado. E eu acho que esse Recamier também não foi citado pela inteligência artificial. O Recamier foi um patologista francês que no começo, né, do século XIX, ele também publica, né, um tratado sobre o câncer, e ele fala sobre o câncer de mama especificamente. E o que ele fala é que o câncer pode se desenvolver em tecidos adultos a partir de células remanescentes do período embrionário. Então, isso é no começo do século XIX, em que você não tinha um ferramental analítico, né, e um conhecimento tão amplo de biologia molecular, o que ele está colocando é muito inovador. E provavelmente ele baseou nessa concepção dessa hipótese muito na intuição que ele tinha. Isso é muito comentado. Então, os cientistas também podem trabalhar, muitas vezes, com intuições. Acho que isso faz parte. O que ele também está dizendo é que, se você tem um tumor, né, uma neoplasia de mama, e se você for olhar as células ali presentes, você pode encontrar células remanescentes ainda do período fetal, né, e que ficaram quietinhas ali, quiescentes décadas, né? Notem que elas podem carregar alterações que foram programadas no início da vida. E eu considero que o Recamier tenha sido, né, um precursor da hipótese da cancer stem cell, né, que hoje em dia muita gente estuda. O mais contemporâneo, eu preciso destacar o Dimitris Tsikoumoulos, já falecido, que foi um epidemiologista em Harvard. Ele era grego, né, mas foi radicado nos Estados Unidos, e com um olhar assim, muito interessante, né, para a epidemiologia do câncer. E é ele que, num editorial no Lancet, em 1990, estabelece a hipótese de que o câncer ele se originaria no ambiente intrauterino. E ele vai assumir que isso aconteceria por uma maior exposição do embrião, estrógeno materno. Isso poderia alterar o desenvolvimento da glândula mamária do feto capacete primitiva, criando um solo fértil, né, para o ataque de carcinógenos na idade adulta. Interessante que ele fala isso em 1990, mas infelizmente na nossa área do câncer, essa possibilidade de uma origem desenvolvimentista no início da vida do câncer, ela teve menor penetração, diferentemente de Mark, que conseguiu, né, convencer a comunidade médica, convencer a comunidade científica de que, por exemplo, experiências, né, ainda no ambiente intrauterino, como desnutrição severa, poderiam programar fetalmente o risco de doenças cardiovasculares na idade adulta. Então, eu quero dizer que na área do Doha, a gente vê que a programação desenvolvimentista das doenças metabólicas avançou muito mais do que a programação desenvolvimentista no câncer de forma geral.
Falando um pouquinho da epigenômica no início da vida, né? Por que ela é tão importante e por que eu, estudando, né, começando a estudar essa fase, me levou à hipótese da origem desenvolvimentícia do câncer, eu preciso destacar que ocorre que quando há concepção, né, então você tem um espermatozoide com meio genoma e você tem um óvulo com meio genoma. Para que a fecundação seja possível, é necessário que esses dois meios genomas sejam integrados no genoma inteiro. Para o embrião dar certo, para o feto dar certo, para nós darmos certo. O que ocorre é que o epigenoma do espermatozoide, né, e o epigenoma do óvulo, eles são bastante diferentes. E quando você tem a, a fusão, né, dos genomas, é necessário que, no primeiro momento, aconteça uma desmetilação global. Então, os genomas do espermatozoide e do óvulo praticamente têm sua metilação zerada. Isso leva a uma situação de totipotência, né? E a partir disso você consegue diferenciar os vários tipos celulares que vão compor no primeiro momento o embrião e depois o feto. Significa que na concepção e durante a gestação, o epigenoma ele está muito plástico, porque você precisa diferenciar de uma forma muito intensa os vários tipos celulares. Vocês recordem também que, no caso das células somáticas, elas todas têm o mesmo genoma. E, no entanto, em termos morfológicos e funcionais, um hepatose é muito diferente de um neurônio. Então, como a gente consegue produzir esses vários tipos celulares do nosso organismo? Você consegue programando epigeneticamente os genomas das diferentes células de uma forma distinta. Então, existem até pesquisadores que vão ensinar na literatura que o nosso hardware, né, seria o nosso DNA, o nosso genoma, mas o software que vai controlar, né, o funcionamento desse hardware seriam as marcas epigenéticas que a gente imprime nas várias sequências dos nossos genomas. Em relação ao desenvolvimento da glândula mamária, eu preciso destacar também que ele apresenta um padrão muito interessante e diferenciado, né, de desenvolvimento. Ele começa ainda no período embrionário, em que você consegue produzir um botão epitelial muito primitivo, ele tem vai um pouquinho presente. Quando a menina nasce, você tem uma certa expansão, né, da árvore epitelial, mas não uma ramificação muito intensa. O que vai acontecer é que esse órgão, na menina, né, na recém-nascida, numa menina de 4 ou 5 anos, na infância, vai ter uma glândula mamária que vai ficar no estado dormente, primitivo, no estado aquiescente. E a expansão dessa área epitelial e do órgão vai, de certa forma, refletir o crescimento isométrico da criança. Mas é justamente na puberdade que, o aparecimento, né, a exposição da glândula mamária, fatores de crescimento, como, por exemplo, IGF e hormônios como estrógeno, que essa glândula mamária ela vai se expandir de uma forma muito intensa, no sentido de preparar, né, esse adolescente uma gravidez no futuro. Uma questão que é importante destacar é que existem estruturas, né, aqui em camundongos e em ratas, e existem equivalentes em seres humanos. No camundongo e nas ratas são chamados de TEBs, Terminal End Buds, botões terminais, né? Eles são importantes porque eles têm uma atividade de stem cell bastante intensa que favorecem a invasão aqui do parênquima. Quanto mais terminal end buds você tiver na glândula mamária, maior o risco de câncer de mama, uma vez que os carcinógenos químicos eles vão justamente atacar essas estruturas terminais. Vocês sabem também que durante a gestação você vai ter uma diferenciação desses tempos e também uma expansão na árvore epitelial.
a diferenciação vai acontecer na forma de alvéolos. Isso é muito importante para que o leite seja preparado. E é na lactação onde você tem a expansão massiva, né, maciça dos alvéolos. Após a lactação, acontece uma involução, inclusive a apoptose induzida, né? E a glândula mamária, ela passa a assumir uma estrutura muito parecida com a situação anterior à gravidez, com a situação na adolescência. A diferença aqui é que essas teles estavam indiferenciadas após uma primeira gestação, elas são totalmente diferenciadas. E é por isso que isso que poderia explicar por que a gravidez e o ato de amamentar protegem as mulheres contra o câncer de mama, porque você diferencia estruturas indiferenciadas e você blinda, né, esse órgão contra o ataque de carcinóides. Em relação aos da glândula é interessante porque o desenvolvimento total da glândula é separado por décadas. Olhando um pouquinho na arquitetura da glândula mamária, nós vamos encontrar uma série de células que são importantes do ponto de vista evolutivo para que, né, uma mãe consiga produzir leite e amamentar seus filhos, permitindo que eles sobrevivam num ambiente, né, extrauterino. Alguns exemplos são células luminais, células mioepiteliais, existem células progenitoras, stem cells, né, que vão justamente diferenciar esses vários tipos de células. O processo epigenético é importantíssimo, né, para permitir que a partir de uma única stem cell você produza células mioepiteliais, alveolares ou mesmo luminais. Cada uma dessas células tem funções e morfologias distintas. Se nós formos avaliar, né, o padrão de transcrição desses genes nas várias células, dos mesmos genes nas várias células, a gente vai ver que para você diferenciar em célula bioepitelial, você precisa de um padrão de transcrição. E isso está associado com um padrão epigenético. Aqui, para as células luminais, é um outro padrão, né? E para as células luminais maduras, é um outro. Ou seja, a epigenética ela tem uma responsabilidade muito grande para controlar a expressão gênica no longuíssimo prazo. Quando você não consegue mais manter esse padrão epigenético, depois de décadas, isso é muito comum no envelhecimento, as células diferenciadas adultas elas passam a se comportar de uma forma inadequada, podendo levar ao câncer. Eu gosto muito de trabalhar com modelos, né? Isso é um modelo que foi proposto razoavelmente recentemente, que é um modelo que fala da hipótese do campo de alto risco. Então, esses autores, eles se debruçaram sobre os dados, sobre a relação entre o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento embrionário fetal, né? Exposições maternas durante a gestação e o risco para câncer. Então, o que eles estão dizendo é que, ao nascimento, a bebê ela não nasce com um risco zero de ter câncer de mama. A gente vai ver que pode haver um primeiro HIT, que pode ter sido uma mutação ou uma alteração epigenética induzido no epigenoma, talvez de uma célula-tronco no botão epitelial mamário primitivo. E isso, à medida, né, em que há o desenvolvimento da glândula mamária durante a infância, essas células afetadas, elas vão se diferenciando, vão se transformando em outras células e vão expandindo, né, o campo de células que tem esse primeiro HIT, essa primeira alteração epigenética ou genética. Isso vai se propagando e quando chega na idade da puberdade, por exemplo, ou na idade adulta, você tem um campo de alto risco e um campo de risco menor com agente carcinogênico. Você pode sofrer um segundo HIT, que poderia ser, por exemplo, consumo de etanol por um adolescente, e isso é muito comum, se a gente for ver nos inquéritos, né, epidemiológicos, e a gente vai perceber que esse campo que não foi afetado pelo primeiro HIT, ele é resistente ao segundo HIT.
Mas o campo que foi afetado pelo primeiro hit, que tem em vermelho, ele é especialmente suscetível ao segundo hit. E aí, outras alterações mais importantes vão acontecer no epigenoma e no genoma, e aquelas células vão se expandir de uma forma mais intensa, levando ao próprio câncer. Desse modo, nós gostamos muito de falar do conceito de janelas de suscetibilidade do câncer de mama. Né? E essas janelas aconteceriam no momento em que a glândula mamária ela se encontra mais plástica, né? Epigeneticamente plástica, mais plástica em termos de diferenciação celular. E eu poderia destacar, por exemplo, a própria gestação, vida embrionária via fetal, mas a gente também não deve esquecer a própria adolescência, né? Como uma janela de suscetibilidade importante, uma vez que você está tendo uma expansão de uma hora para outra muito intensa. Isso acarreta uma remodelação celular e uma remodelação epigenética. Ou seja, uma mãe, né, que tem uma má alimentação durante a gestação, isso aumenta o risco, né, de uma forma significativa, de uma programação do epigenoma fetal. A menina que é uma adolescente, que tem sua glândula mamária sendo desenvolvida de forma assim intensa, ela está especialmente suscetível, por exemplo, aos descaminhos, né, genéticos e epigenéticos induzidos pelo etanol, pela má alimentação e pelo consumo de cigarros, por exemplo. Aqui é um esquema que nós estabelecemos, né, para tentar dar mais detalhamento sobre essa janela de suscetibilidade. Normalmente, né, se vocês olharem a literatura acumulada nas últimas décadas, as principais janelas de suscetibilidade que se considera são a vida fetal, como eu mencionei, a vida neonatal também é importante, e a própria puberdade. É importante a gente ter uma perspectiva nessas janelas de suscetibilidade ao longo do ciclo de vida inteiro da mulher. Eu mencionei para vocês que durante esse período você tem um desenvolvimento intenso na glândula mamária, você tem alterações na proliferação celular, apoptose e diferenciação. Dependendo desse ambiente, nesse período, você pode ter alterações na função de stem cells, e isso poderia haver uma alteração epigenética. O que pode influenciar esses processos durante o período fetal e neonatal? Aqui eu preciso destacar a dieta da mãe. Mas a gente também não deve esquecer da própria dieta da filha, né? Que vai ter importantes impactos, né, no fenótipo da glândula mamária, na puberdade e ao longo de sua vida. A fase, né, olhando por essa perspectiva, que não se falava tanto, era a própria pré-concepção. E mais ou menos, né, nos idos de 2010, eu comecei a ler alguns artigos que surgiram na literatura, né, do Doha, mostrando que não apenas a mãe, mas também o futuro pai poderia influenciar o desenvolvimento fetal, embrionário e fetal, né, programando maior risco de doenças metabólicas e, eventualmente, do câncer. Hoje, nós temos dados, até pioneiros do meu laboratório, que vão mostrar que a má nutrição materna durante a pré-concepção é capaz de alterar, né, os processos epigenéticos no espermatozoide, e isso poderia programar fetalmente, né, a forma como a glândula mamária se desenvolve. Então, a dieta do pai também é importante na concepção. Existe um componente materno no risco do câncer de mama das filhas. E nós consideramos que a melhora da condição metabólica do futuro pai, da futura mãe, da mãe que está grávida, está gestante e tem uma materna, isso seriam estratégias muito promissoras para prevenir o câncer de mama na idade adulta. Da mesma forma, a melhora, né, das experiências nutricionais da adolescente na puberdade também representa uma estratégia interessante de redução do risco para doença. Vamos falar um pouquinho sobre evidências epidemiológicas, né, que vão subsidiar essa hipótese da nutrição e a origem de desenvolvimento de câncer de mama. Existem algumas revisões, né, sobre essa possibilidade. Uma é uma meta-análise que Chu e colaboradores fizeram em 2009, e eu vou mostrar que o maior peso, né, ao nascer
aumenta o risco, né, para o câncer, tanto na pré-menopausa como na pós-menopausa. O que leva ao maior peso ao nascer? Uma das coisas é a maior exposição ao estrógeno materno, e a obesidade é uma condição metabólica que aumenta a expressão, aumenta a produção de estrógeno materno. Do ponto de vista nutricional, é também preciso aqui mencionar uma coorte que é muito importante, que eu acredito que vocês já viram em outros contextos, né, de Doha, que é a coorte da fome holandesa. Então, sendo bastante breve, no final da Segunda Guerra Mundial, pelo menos no fronte europeu, durante os últimos meses, né, de guerra, por conta do contexto das batalhas que estavam acontecendo, né, entre o exército alemão e o exército holandês, houve um embargo que os alemães impuseram aos holandeses. Então, não chegava comida, principalmente nas regiões mais industrializadas, né, da Holanda. E, de fato, os holandeses passaram por uma fome muito severa durante uma janela bastante curta de tempo, né, que foi de 5 a 6 meses. No melhor dos dias, eles recebiam uma ração holandês, que eram 2 fatias de pão integral, uma beterraba e um pedaço de batata. Então, a desnutrição foi bastante severa. Isso dava mais ou menos 800 calorias por dia, mas haviam dias em que a ração não chegava a 400 calorias, ou mesmo dias que eles não comiam. Como agravante na história da Europa, aquele foi um dos invernos mais frios que ocorreu, né? Isso pressupõe um gasto calórico maior. E mesmo assim, holandesas engravidaram, holandesas estavam grávidas no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. E os epidemiologistas holandeses seguiram, né, esses filhos, que são chamados filhos da fome holandesa. Interessante que quando eles atingem a meia-idade, eles apresentam esses filhos, né, dessas mães que passam fome, mesmo as crianças que passam fome, elas apresentam uma série de distúrbios metabólicos, como obesidade, alteração no metabolismo de glicídios, de lipídios, esquizofrenia, né? E no meu caso aqui, câncer de mama. É interessante que, do ponto de vista do momento da exposição, se isso aconteceu no começo, no meio, no fim da gestação, isso programaria de uma forma diferente os sistemas. Afinal de contas, os sistemas são desenvolvidos de uma forma orquestrada, né? E isso acarretaria em programação de fenótipos bastante diferentes. No caso do câncer de mama, se observou que as meninas que passaram fome durante a infância, por uma janela curta de tempo, elas apresentavam um risco de câncer de mama na idade adulta. Queria, a partir de agora, colocar algumas evidências experimentais do nosso grupo. O primeiro estudo, né, do nosso grupo foi o estudo da Fábia, fez doutorado comigo. E a Fábia, ela quis estudar uma intervenção materna durante a gestação ou gestação e lactação, isso em ratas, né, que pudesse aumentar o risco de câncer de mama nas filhas. E nós conversamos à época e a Fábia chegou à conclusão de que oferecer uma dieta high fat, com 45% oriundo de lipídios e vindos da banha de porco, seria uma estratégia interessante. Então, desenho experimental, você tem grupo controle, né, que recebe uma dieta padrão, equilibrada, durante a gestação e durante a lactação. Aqui você tem grupo gestação, em que nós demos banha de porco, essas prenhas, mas não a lactação. E o grupo GL, em que você estende essa intervenção, banho de porco, até a lactação. Bom, com 3 semanas de idade, as filhas, né, são desmamadas, e nós seguimos com prole feminina, que recebe uma dieta convencional de biotécnica. E quando elas chegam com 7 semanas de idade,
elas estão na adolescência, o momento mais suscetível ao câncer de mama. E nós submetemos elas a uma injeção com um agente carcinogênico na mama. Os tumores vão se desenvolvendo ao longo de 4, 5 meses, isso aí é registrado, e o dado principal que nós temos é um Kaplan-Meier, mas não de sobrevida, mas é um Kaplan-Meier que vai dizer que toda a prole feminina começa com 100% de não incidência de tumores. E à medida que o tempo passa, os tumores vão aparecendo, e o resultado que a gente vai aparecer em termos de incidência de câncer é que nas filhas do grupo controle, você tem quase 90% de incidência. Essa curva aqui. Interessante que, diferentemente do que a gente esperava, tanto a intervenção na gestação como na gestação e lactação, a gestação está aqui, a gestação e lactação está aqui, inibiram o desenvolvimento de tumores. A gente pode ver aqui essas linhas bem separadas. E isso causou uma surpresa para nós, porque nós imaginávamos que na gestação você programaria maior risco de câncer de mama nas filhas, e na gestação e lactação você aumentaria ainda mais. Né? E o que vai mostrar aqui é o inverso. Né? Na gestação você tem uma proteção, e na gestação e lactação você tem uma proteção, mas ela é menor do que a proteção oferecida pela intervenção só na gestação. O que a gente tira de mais importante nesse estudo? Que as fases de intervenção, as fases do desenvolvimento de intervenção, elas são importantes no sentido de modular a forma como o órgão é programado em relação à sua suscetibilidade a carcinogênese química. Existem algumas explicações, né, para mostrar por que banha de porco protegeu as filhas contra o câncer de mama. Uma delas é que quando você oferece uma dieta hiperlipídica para ratas, as prenhas, elas fazem um ajuste calórico da ingesta fenomenal. Né? Elas vão comer exatamente as calorias que elas necessitam. Então, em termos de ingesta calórica, em termos de ingesta de energia, não há diferença entre ratas do grupo controle e ratas que consomem banha de porco. Então, existe uma correção disso, e nós também, por conta da menor ingesta em massa da ração para as ratas do banha de porco, nós compensamos a quantidade de micronutrientes, né, vitaminas e minerais, para que não houvesse uma deficiência. Né? E outros estudos vão mostrar também que, então, essas ratas elas não se tornaram obesas. E também há uma explicação, se a gente olhar a composição, né, dos ácidos graxos na banha de porco, de fato, 30% é de gordura saturada, mas 30% é de ácido oleico, né, que é uma gordura de série 9, né, monoinsaturada, e que a gente vai encontrar no azeite de oliva. Estudos anteriores mostraram que o azeite de oliva protege o câncer de mama nas filhas nessas mesmas condições. Nós também avançamos, analisamos, né, a glândula mamária das filhas dos vários grupos, né, de glândula mamária de ratas já na idade de transição à adolescência. E a gente vai ver que mesmo uma exposição apenas na gestação ou na gestação e lactação é capaz de alterar metabolicamente, né, e molecularmente o padrão de ácidos graxos e também de expressão gênica. Fizemos uma análise do transcriptoma e os grupos foram muito bem separados, né, para análise de PSA. Isso mostra que mesmo intervenções nessa vida, eles acabam levando a alterações que elas perduram ao longo da vida. A mesma coisa com a expressão gênica, né? Houve uma alteração importante de genes relacionados, por exemplo, com câncer de mama. Um outro estudo que nós fizemos foi feito pela Raquel, um estudo de doutorado também, e a Raquel ela fez uma coisa muito interessante agora em camundongos. Ela pegou camundongas prenhas e tratou com uma ração controle, tratou com deficiência de zinco, com suplementação com zinco. E que nós observamos foi uma coisa muito interessante, que tanto a deficiência materna na gestação, como a suplementação materna,
com zinco, nesse período, né, eles aumentam o maior risco de câncer de mama na prole feminina. Então, isso vai mostrar que os efeitos da nutrição materna em relação à programação fetal do câncer de mama não seguem padrões lineares. Na verdade, o que a gente tem é um padrão INJOT, em que a deficiência de zinco aumenta o risco, mas à medida que você aumenta, né, a suplementação, o risco é maior. Por isso que esse é o J. Vocês é assim. Isso mostra que a gente tem que ter muito cuidado quando estabelece protocolos de suplementação, né, de futuras mães ou de grávidas com micronutrientes, uma vez que eles podem ser moduladores epigenéticos, inclusive. Apesar da deficiência e a suplementação com zinco na gestação terem câncer de mama nas filhas, quando se olha os mecanismos, eles são distintos. Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, o tamanho dos tumores, né, nas filhas do grupo de zinco deficiente, é maior que em relação às filhas do grupo controle, mas quando a gente compara o peso desses tumores nas filhas de mães suplementadas com zinco, elas são maiores tanto em relação aos tumores das filhas do grupo zinco deficiente, como do controle, né? Então, está aqui o meu padrão em junho. Em relação à modulação da expressão gênica na glândula materna, na glândula mamária das filhas, né, já adultas, eu observei que quando houve a deficiência de selênio, são genes supressores de tumor que têm a expressão aumentada, e quando se fala da suplementação, a suplementação ela aumenta o risco de expressão de genes supressores de tumor, enquanto que a deficiência de zinco ela aumenta a expressão de proto-oncogenes, né, que é uma categoria de genes que tem a função oposta dos supressores de tumor, mostrando que os mecanismos moleculares são distintos. Em termos epigenéticos, nós também analisamos o padrão de trimetilação de uma determinada histona. Essa é uma marca bastante comum que é analisada e está relacionada com câncer. Também na glândula mamária das filhas deficientes em zinco, mas somente nelas, se observa uma maior expressão dessas marcas. Bom, como eu mencionei para vocês, em algum momento, né, da minha vida científica, eu passei a me interessar também pelo papel do futuro pai. O que pode acontecer no pai, né? Como é que ele pode programar o fenótipo da prole? Então, imagine o contexto da pré-concepção e pense nos principais fatores que podem alterar a espermatogênese: sobrepeso, obesidade, tabagismo e etanol. O que eles podem fazer é alterar o microambiente testicular e epididimal. E isso vai alterar toda a fisiologia reprodutiva do macho. O que acontece é que você altera a espermatogênese e, para o processo de amadurecimento da espermatogênese, é importante que processos epigenéticos também sejam concluídos. A obesidade, o tabagismo, o etilismo são capazes de alterar o padrão epigenético do espermatozoide, de modo de que, quando acontece a concepção, essas alterações que foram induzidas do espermatozoide por essas experiências paternas negativas podem ser transmutadas para o zigoto e levar à alteração do desenvolvimento embrionário e mesmo fetal, comprometendo a saúde da descendência em longo prazo. Quando começamos esses estudos, né, pelos idos de 2012, mais ou menos, nós fomos para a literatura para ver o que havia de conhecimento associando as experiências internas na pré-concepção e o risco de câncer de mama nas filhas. E a gente observou com dados de uma meta-análise, mas com dados muito limitados, né, que vão mostrar que a maioridade paterna à concepção aumenta o risco de câncer de mama em estudos do tipo caso controle. A gente sabe que com o envelhecimento, né, os mecanismos de reparo do DNA e também de regulação epigenética, eles começam a ficar mais defasados. Isso poderia ser uma explicação. Nós desenhamos alguns estudos para tentar confirmar essa hipótese. O primeiro deles foi esse da Luísa Guido, que foi doutorada também, em que ela fez uma intervenção
paterna durante a pré-concepção em ratos, com uma dieta controle, uma dieta suplementada com selênio e uma dieta deficiente em selênio. O que a gente observou no Kaplan-Meier é que se você suplementa, né, ratos que não foram expostos a nenhuma alteração metabólica, eram ratos, vamos dizer assim, entre aspas, eutróficos, né, você não tem nenhuma vantagem, não tem nenhuma proteção em relação à proteção contra o câncer de mama nas filhas. Mas é justamente a deficiência de selênio na pré-concepção que alterou, que aumentou o risco de câncer de mama nas filhas. Nós fomos analisar também os mecanismos moleculares, analisamos marcas, né, epigenéticas na glândula mamária das filhas que tiveram maior risco de câncer de mama, aquelas cujos pais foram deficientes em selênio. E a gente vai ver, por exemplo, que há uma expressão gênica diferencial muito importante. Então, vejam que interessante. A deficiência com selênio aconteceu só na pré-concepção. Aqui eu estou analisando o padrão de expressão gênica na glândula mamária de uma filha adulta de um pai que teve deficiência de selênio assim muito tempo atrás. E a gente observa que existem genes que tiveram a expressão ruim e genes que tiveram a expressão diminuída. Nesses aqui que tiveram a expressão diminuída, nós analisamos o padrão epigenético em seus motores gênicos e dos vários genes que a gente avaliou para essa marca específica, na 3-carbon-7 metilada, que tem a ver com o sistema Polycomb, nesse gene chamado CCND2, que estava com a expressão diminuída, ele tinha um promotor mais trimetilado nessa histona específica. Isso poderia explicar por que, esse gene estava desligado e por que, essas filhas tiveram maior risco de câncer de mama. Nós também observamos que a obesidade paterna na pré-concepção em camundongos aumentou o risco de câncer de mama nas filhas. E uma coisa que é interessante é que quando nós fazemos estudos, né, com obesidade, muitas vezes a gente não sabe se o problema é a obesidade ou se é a high fat que nós demos ou se são as duas coisas interagindo. Né? Como a gente tinha visto que a obesidade aumentava o risco de câncer de mama, uma segunda pergunta que nós tentamos responder era se o padrão de dietas hiperlipídicas, né, durante a concepção em ratos, não tem concepção paterna, poderia programar de forma diferente o câncer de mama nas filhas. E, de fato, o que nós observamos é que pais que ingeriram uma dieta à base de banha de porco na concepção, eles programam maior risco de câncer de mama nas filhas na idade adulta. Ao passo que a intervenção com uma dieta hiperlipídica à base de óleo de milho, que tem um outro padrão de ácidos graxos, né? Bem menos saturados, muito mais poliinsaturados da série 6, ele não teve nenhum efeito em relação à incidência de tumores. Quando a gente olha o padrão de microRNAs, tanto no esperma dos pais como na glândula mamária das filhas, nós vamos observar importantes modificações. 3 deles são importantes, esses 3 microRNAs, e o que eu queria destacar é que esses dados mostram que uma má nutrição paterna é capaz de alterar o desenvolvimento espermático, alterando o epigenoma nessas células germinativas. Algumas delas apareceram também na glândula mamária e nós focamos nelas. Fazendo uma análise bioinformática, nós observamos que esses 3 microRNAs estavam relacionados a processos muito importantes em relação à fisiopatologia do câncer de mama, como sinalização de prolactina, sinalização de PTEN, sinalização de HER2, entre outros. Nós analisamos também a expressão proteica na glândula mamária dessas filhas adultas e nós observamos que na glândula mamária de filhas de pais que receberam a dieta em banha de porco, né, elas apresentaram um padrão de expressão gênica condizente com um processo, perdão, está aqui, mas chamado de transição epitélio-mesênquima. Isso é muito importante durante o período embrionário, mas é um processo que no animal adulto isso é indesejado,
porque você começa a ter um processo de indiferenciação, né, uma desdiferenciação, e que poderia aumentar a suscetibilidade das filhas ao câncer de mama, como de fato aconteceu. E, por fim, tem um estudo mais recente, né, que foi feito pela Gabriela de Freitas, um doutorado também, em que ela buscou entender o que aconteceria, sob o ponto de vista da fisiologia paterna, quando você suplementa um rato macho obeso com selênio. E qual que foi o desencadeador desse estudo? Vocês se lembram que no meu estudo com selênio, a suplementação de animais não obesos, eutróficos, entre aspas, não acarretou nenhum benefício para a prole feminina em relação à prevenção do câncer. E nós consideramos, e aqui clinicamente isso tem repercussões, que o contexto metabólico de quem vai receber a suplementação, ou seja, metabólico, ele é determinante para você suplementar ou não com um antioxidante, por exemplo. E a nossa aposta era de que, justamente na vigência da obesidade, que é uma situação que leva ao estresse oxidativo e inflamação, seria benéfico você suplementar com selênio. Infelizmente, esse estudo foi feito no começo da pandemia e nós só conseguimos fazer a primeira parte, foi ver a fisiologia dos animais. Nós não conseguimos acasalá-los, né, porque não era possível acessar o biotério. Mas os estudos, né, nesses machos mostram que a suplementação com selênio foi capaz de inibir o estresse oxidativo, induzido pela obesidade, tanto no fígado como no tecido adiposo epididimal, que é aquele que ele envolve o epidídimo e pode levar a um aumento pró-inflamatório naquele microambiente, alterando, por exemplo, a espermatogênese. Em termos de indução também de enzimas antioxidantes, no fígado também o selênio teve uma atuação importante. Em relação à expressão gênica, né, aqui é no tecido epididimal, né, dos ratos suplementados ou não obesos e obesos suplementados com selênio. E é interessante que a gente vai ver que, por exemplo, o selênio foi capaz de normalizar a alteração na expressão de interleucinas pró-inflamatórias, como interleucina 6 e TNF-alfa. E, além disso, também foi capaz de induzir uma citocina anti-inflamatória, que é a adiponectina. Por fim, nós analisamos, eu considero que são os dados mais importantes aqui, nós analisamos também, isolamos os microRNAs dos espermatozoides desses ratos, e nós observamos que a obesidade ela leva a alteração da expressão, a diminuição da expressão desse microRNA, mas que a suplementação com selênio ela reverte essa alteração. Né? Aqui também existem as funções específicas do selênio nesse microRNA, e aqui um microRNA que aumenta a expressão na obesidade, quando você suplementa com selênio, você diminui você tecido no espermatozoide desses machos. Isso aqui é uma prova de conceito muito importante, na nossa opinião, que mostra que intervenções paternas, né, com um antioxidante, um nutriente essencial, são capazes de normalizar epigeneticamente as alterações, né, em termos de microRNA nos espermatozoides quando induzidas pela obesidade. Falta agora mostrar que uma intervenção como essa poderia prevenir o câncer de mama nas filhas. Por fim, de tudo que eu poderia, de tudo que eu falei, eu poderia consolidar isso aqui nesse esquema. É um esquema, né, um modelo conceitual de prevenção do câncer que foi proposto pelos professores Huawei e Solomons há 20 anos atrás. Né? Então, eles vão dizer que a menina, no caso do câncer de mama, ela não nasce com um risco zero, né, de câncer de mama. Já existe um acúmulo de risco, né? Ele não é tão grande, obviamente, mas já existe. E ele vai acontecer por conta das exposições maternas que vão influenciar a forma como o feto se desenvolve. Durante a infância, adolescência, existe, de certa forma,
um aumento paulatino, né, do risco, e à medida em que você vai acumulando, chega um momento na idade adulta em que esse aumento, esse risco, ele acumula de tal forma que o tumor aparece. E existe um componente genético, que tem a ver com os polimorfismos que essa mulher ela carrega, né, em suas células, mas que não varia muito ao longo da vida, né, em termos da sequência genética do nosso DNA. Se nós pudéssemos equalizar, né, esse esquema à luz do que se acumulou em 20 décadas de pesquisa nessa área, nós precisaríamos antecipar, né, as janelas de suscetibilidade, destacando a própria preconcepção, com uma perspectiva tanto paterna como materna, e nós também deveríamos considerar a plasticidade epigenética, né, que no início da vida é especialmente alta. Por fim, eu fico muito assim contente de ver que o próprio CDC, em seu site, tem publicações mais recentes, dizendo que muitos fatores no começo da idade adulta podem influenciar o risco de câncer de mama de uma pessoa no longo prazo. Isso é muito importante como disseminação científica, mas a nossa visão, né, no nosso grupo de pesquisa, é que nós tenhamos que ter uma abordagem muito mais radical. Né? E o que nós queremos dizer é que a prevenção do câncer de mama deve já começar na pré-concepção, olhando tanto a questão das experiências e intervenções maternas como maternas. Os agradecimentos vão, obviamente, ao apoio financeiro, né, das várias entidades, aos nossos colaboradores nacionais e internacionais e aos meus alunos e ex-alunos do Laboratório de Nutrição, Desenvolvimento e Prevenção do Câncer de Mama. Estão aqui representados. Eu agradeço muito, né, ao Dr. Lu, todos aqui na disciplina por essa oportunidade e eu espero que minha fala tenha contribuído para trazer algumas novidades em termos conceituais, abordagens teóricas e experimentais. Muito obrigado e agora eu fico à disposição para a gente conversar um pouco, se vocês tiverem dúvidas, ficarei feliz em responder. Muito obrigada, professor Thomas, pela brilhante apresentação. Quero agradecer a presença da doutora Eucilene Leocádio, do Ministério da Saúde, da doutora Sandra Lopes, do doutor Márcio Diniz Alain. E também convido aos professores, se tem alguma pergunta, se desejam participar, a professora, a doutora Eucilene, a doutora Sandra, o doutor Márcio, se desejam fazer alguma pergunta. Tem algumas pessoas que levantaram a mão. Sim. Bom. Eu acho que a primeira é Mércia, né, que levantou. Isso, é Mércia. Vou começar, professor, fazendo umas duas perguntas, que são do professor Raul, e depois eu passo para as perguntas dos alunos. Uma das perguntas do professor Raul é como a filosofia do câncer redefine a compreensão tradicional da carcinogênese. Essa é uma questão interessante, né? Assim, existe até um livro publicado pela Springer chamado Filosofia do Câncer, porque eles que queiram se aprofundar. Esse livro foi publicado por uma pesquisadora italiana. Ela é uma filósofa e fica no Centro de Filosofia da Ciência em Roma, né? E ali ela destaca que a gente precisa ter assim, o que a filosofia do câncer ela tem como objetivo? Ela tem como objetivo você debruçar sobre questões epistemológicas e ontológicas em relação ao câncer. Na integração entre epistemologia e ontologia, um dos pontos mais relevantes e que se fala muito nesse livro, e eu procurei trazer aqui na minha apresentação, tem a ver com os modelos teóricos do câncer. Né? E, vamos dizer assim, a comunidade científica ela não é neutra, nós sabemos disso, né? O cientista ele não é neutro, ele tem uma série de vieses. Né? E uma coisa que acontece é, por exemplo, que por muitas décadas, bom, vou voltar um pouquinho na história, né?
Eu falei de Bischoff, falei de Recamier, e eles já falavam que o câncer seria uma doença do desenvolvimento anormal. Então, esse modelo conceitual é um modelo teórico. Ele pressupõe uma série de premissas, né? E essas premissas vão dizer que o que acontece no embrião tem similaridade com o que acontece molecularmente no câncer. Como acontece com vários fenômenos na ciência, na medida em que os genes são identificados, né, a noção de cromossomo de gene é identificada no começo do século XX, essa hipótese da origem desenvolvimentista do câncer de mama é abandonada. E, progressivamente, você começa a adotar na ciência uma visão, vamos dizer, DNA-centrista, muito focado nas mutações. Então, você tem um mundo de estudos, sobretudo com a elucidação, né, da estrutura do DNA, tentando buscar de forma assim intensa quais são as mutações que predispõem ao câncer. E isso é importante, porque se esse vamos dizer assim, modelo conceitual do mainstream científico, para você conseguir financiamento, né, na década de 70, 80, 90 e 2000, você precisa estar nesse jogo, entendeu? Nesse jogo epistemológico. Você precisa fazer pesquisas e vão se interrogar, né, daí vão assumir que, essencialmente, o câncer é uma doença de mutações. Na década de 2000, a questão da epigenética ela começa a tomar maior forma. E a epigenética, né, ela tem a ver com modificações na expressão gênica, mas que não alteram a sequência do DNA. E elas são muito importantes, né, no início da vida. Eu não falei, por conta do tempo, mas de Conrad Warrington, que cunha esse termo, né, de epigenética, e que você vê que quando você pega um tumor mamário, de fígado, e tumores, extrai o DNA desses tumores. Se você analisa a quantidade, né, de metilação nesses tumores, você tem um estado de hipometilação global em relação ao tecido normal adjacente. E progressivamente começou a se ver que o fenômeno epigenético era muito importante, né? Tanto é que eu lembro de uma capa de operódico chamado Mutation Research, de 2004, mais ou menos, em que os dizeres eram epigenetic drivers, que estavam no carro, né? E genetic passengers. Então, o que acontece? Começou a haver, de certa forma, uma provocação, né, entre geneticistas e epigeneticistas, para dizer o que era mais importante, né? Obviamente que se você considera o genético mais importante, você constrói um modelo teórico. Se você considera o epigenético, você constrói outro modelo teórico. Mas hoje eu considero que a comunidade do câncer está mais amadurecida, estamos em 2025, e se considera que esses dois fenômenos moleculares, esses dois processos são importantes. Eles interagem, né? E eles se complementam. Vou dar um exemplo. Se pegar, por exemplo, o benzopireno, que é um carcinógeno que você tem na fumaça do cigarro, na carne de churrasco, por exemplo, ele pode induzir tanto mutações em genes, como causar epimutações, você percebe? E, por exemplo, o estado de hipometilação global, ele predispõe também a uma maior taxa de mutações, né? Então, assim, em termos filosóficos, né, eu acho que não faz sentido você dizer o que é mais importante que o outro, né? Isso representou uma época da nossa história. Mas hoje, os grupos estão tentando ir atrás do impacto desses dois fenômenos. Do ponto de vista filosófico, para mim, eu tenho maior ênfase na epigenética, porque como eu assumo que o modelo desenvolvimentista é um modelo de referência, né, e eu acho que o cientista é importante ele ter um modelo de referência. Pode ser que ele provisoriamente esteja correto, e depois você diga que ele não esteja mais. Mas de forma operacional, para desenhar os estudos e tudo mais, é importante ter um referencial teórico muito claro. Eu trabalho com o início da vida, porque a epigenética é muito importante no início da vida. Então, essas são algumas situações que eu vejo na evolução da filosofia do câncer. Primeiro,
A questão dos poros que ele coloca, o que é doença, né? É o tumor ou é o processo carcinogênico, né? Quando você assume que é um tumor, clinicamente, né, o clínico ou o cirurgião, ele vai querer bater no tumor. Mas muitas vezes é muito tarde, né? E nós aqui, eu sou um farmacêutico bioquímico, eu penso que para controlar essa doença seja muito mais eficaz você alvejar alterações que acontecem bem no início da vida, quando eles são muito mais sutis. Acho que era isso. Eu agradeço aí a Thomas. Thomas, eu continuo a agradecer, achar que é um privilégio sua participação aqui. Viu? Muito obrigado, querido. Eu vou deixar, tem tanta gente querendo fazer perguntas, que eu vou deixar minhas outras perguntas e provavelmente eles vão fazer também. Então, pode continuar. Tá certo, obrigada. Passar para a Mércia. Mércia, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Professor, muito obrigada pelo seu curso, foi muito bom, realmente muito significativo. Eu fiquei com uma dúvida, e que essa dúvida me traz uma pergunta. A dúvida realmente foi essa questão. É a dieta hipercalórica para as mães, mas as filhas elas não desenvolveram, né? Não é como se elas fossem uma inibição para elas, mas nos pais, quando eles tiveram essa dieta hipercalórica com a banha no corpo, as filhas acabaram tendo sífilis. Eu não sei se eu entendi errado. E Exatamente isso, Mércia. o que eu achei estranho, conta que como que um acaba protegendo e o outro acaba inibindo, né? Isso acaba aumentando as chances. Mas, na realidade, uma das perguntas que eu realmente queria muito saber é porque vocês utilizaram como a dieta hipercalórica algumas fontes naturais, né? Banho de coco, óleo de milho. E se já pensaram em utilizar algumas fontes mais quimicamente, né? Por exemplo, eu lembro de algumas pesquisas que já utilizaram Nutella, que é aquele creme de avelã que é rico em gordura e açúcar. E se isso traria, né, por exemplo, já que ele é algo mais químico, algo que não é só uma fonte tão natural como seria a banha de porco e o óleo de milho, isso poderia também trazer uma alteração ainda mais ampla, né, mais significativa ainda. E se você pudesse explicar essa relação do pai e o da mãe serem tão diferentes. Bom, Mércia, obrigado pelas suas considerações. Eu acho que as duas perguntas são muito importantes, né? E acho que elas têm um impacto prático, né? Clínico também, né? Imagina um casal que quer engravidar, né? Via de regra, eles tendem a ter a mesma nutrição, né? E o que eu estou mostrando aqui é que uma mesma nutrição, ela afeta diferentemente pais e mães, afeta, né, as filhas diferentemente, se é via pai ou se é via mãe, né? Biologicamente é possível que aconteça, né? Porque se você for olhar o que acontece no desenvolvimento durante a gestação, uma condição, é um tipo de remodelamento epigenético que vai acontecer, é o nível de estresse oxidativo, de inflamação. E se você olha o pai, imagina um adolescente, né, que começa a produzir gametas funcionais. O homem, ele não está ciclando todo dia milhões de espermatozoides. Isso envolve uma remodelação epigenética contínua. Então, significa que nos homens, os nossos espermatozoides estão especialmente suscetíveis a uma desregulação epigenética induzida por uma má nutrição. Nesse caso, parece que os homens, né, os machos, antes machos, responderam de forma mais intensa. Fazer um parênteses com o estudo das gestantes, né, nas notas, o que acontece é que eu não mostrei aqui, mas no artigo está publicado, quando você vê o consumo calórico, ele é o mesmo, viu, Mércio? Porque, como você bem disse, a dieta high fat à base de banho, ela não é pata, não há muito estímulo para a rata comer a mais. Então, o que está acontecendo é que realmente o perfil lipídico foi diferente, mas a quantidade de calorias ingeridas é a mesma. E aí, quer dizer, como você não tem a vigência da obesidade, o peso foi mantido, mas um consumo maior de lipídios deu nesse resultado. Eu não sei explicar muito mais do que eu falei que aconteceu, mas eu posso te dizer que
quando você dá óleo de milho para essas gestantes, na mesma quantidade que eu dei, você aumenta o risco de câncer de mama nas filhas. Então, depende muito do perfil de ácidos graxos na gestante. Eu acho que a resposta maior, mais importante, é que a gente precisa olhar no perfil de ácidos graxos. Geralmente a gente fala de lipídio, né? E a gente fala de lipídio como uma entidade única, mas os ácidos graxos têm estruturas muito diferentes e bioatividades distintas. Pensando um pouquinho no modelo de intervenção, você falou de Nutella, né? Tem gente que fala, olha, a gente precisaria parar de fazer intervenção com high fat, né, porque ela não representa a realidade, e a gente precisaria trazer um contexto mais próximo, né, do que acontece com as pessoas. Uma dieta altamente palatável, rica em açúcar e gordura. Tem grupos que usam realmente o cafeteria diet e põe Nutella lá no meio, né? O que eu fiz não foi tão radical assim, mas foi melhor do que o high fat à base de banha. Eu fiz um high fat à base de banha, complementado com leite condensado. Colocava um potinho de leite condensado na caixinha, né, dos animais, e aí você quebra o padrão homeostático da ingesta, porque aquilo é tão gostoso para o camundongo e para o rato que eles comem sem parar. Então a obesidade aumenta drasticamente. E aí, nesse caso, a gente viu que a obesidade barra essa ração, fat high sugar, programa o maior risco de câncer de mama nas filhas, né? Quando você dá tanto na pré-concepção paterna como na gestação. Obrigado. Muito bom, professor. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Mércia, pela pergunta. Agora passo para Carlos. Carlos, pode fazer sua pergunta. Então, meio que já fez a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou só perguntar, assim, enfatizar, se o senhor puder explicar melhor, qual é a hipótese que o senhor usa, né, para explicar, ou se isso já tem alguma definição concreta, de por que que esse mesmo perfil lipídico produziu esse efeito tão diferente, né, na prole, sendo ministrado para as ratas, né, para as mães e para os pais. Porque, pelo que eu entendi, o senhor ministrou a banha de porco para ambos, né? E nas mães deu um resultado e no pai deu o resultado oposto. E perguntar também se nos pais o senhor teve esse controle de ter uma dieta normocalórica. Então, obrigado aí pelas suas perguntas. É difícil, né, explicar, né? O que eu sei é que pro macho a gordura saturada é especialmente tóxica para o epidídimo. Então, eu lembro que o tecido adiposo epididimal aumentou a gordura epididimal e aumentou a expressão de genes pró-inflamatórios, porque o saturado ele é tóxico para o epidídimo e também para o espermatozoide. Essa pode ter sido uma explicação. Eu não comentei muito, mas é porque por todo o tempo, mas a intervenção com banha de porco, desculpa, com óleo de milho, protegeu as filhas contra o câncer de mama, né? Uma vez que série 6 ela é muito necessária, né, para o espermatozoide. Né? Então, começo a tentar te responder dessa forma. Nas mães, o que eu posso inferir é que, como a demanda energética é tão maior e é um organismo muito dinâmico, né, embrião e feto, que eu imagino que alguns ajustes devam acontecer, entendeu? Sobretudo pela presença de ômega 9, né, que você tem bastante ácido oleico na banha de porco, não se fala nisso, e um estudo feito por um outro grupo deu azeite de oliva, né, uma hiperlipídica à base de azeite de oliva, e aí protege. Quando você dá uma hiperlipídica à base de banha, que é essencialmente saturado, não protege, piora, né? Então, o que eu consigo dizer até agora é que a bioatividade, por ser distinta, deve ter impacto também distinto. Entendi. Só para eu entender. No caso, Pode falar. no caso, o senhor ministrou também o óleo de banho aos pais e teve, no caso, o efeito inverso também.
É tudo inverso. O óleo de milho aumenta na gestação aumenta o risco de câncer de mama nas filhas e no pai é o inverso, né? Eu acho que isso é muito sui generis, né? Uma segunda confirmação disso, né? Tem alguns estudos que agora estão fazendo o seguinte: estão comparando intervenções maternas, paternas e ou paternas, né? Os dois juntos, entendeu? Combinado. E se mostra, por exemplo, que na obesidade, justamente quando você junta pai e mãe, você tem um efeito aditivo, por exemplo, né? Então, para quem está na área de Doha, essa é uma frente bem interessante para estudar. Eu tenho alguns estudos, né, com essa natureza, eu tenho alguns estudos que comparam pai e mãe, e tem um único estudo que eu espero publicar em breve, em que você dá polifenólicos da amora para camundonhas prenhas, rapaz na pré-concepção, e dá para os dois, né? E sempre acasalando com uma contrapartida, uma norma calórica, né? E o que a gente viu é que são dados assim meio preocupantes. Quando você dá um extrato de polifenólico somente para a mãe, você diminui a capacidade de antioxidante nas filhas adultas. Quando você dá para o pai, também diminui. Mas quando há interação, de forma muito surpreendente, você aumenta a capacidade de antioxidante, né? Que é mais um complicador, né? E a gente precisa considerar muito essa combinação do efeito paterno e materno, né? Porque, afinal de contas, o zigoto ele é originário dos dois meio genomas. Né? Muito interessante, professor. Realmente, já tem para confirmar. Desses, todas foram normas. Você poderia falar um pouquinho mais alto? Porque está chovendo aqui em São Paulo bastante e eu não estou conseguindo ouvir direito. A minha pergunta foi: toda norma calórica? Correção, se ela é normocalórica, Isso. só a dos animais controle, né? Ela tem que ser, porque senão você fica sem base de comparação. No passado, tinha gente que comparava duas high fats, né? Uma base de banha e uma base eu vou pedir o seguinte: enquanto eu estiver falando, eu vou pedir para fechar o canal, porque está dando uma microfonia aqui, tá bom? Antigamente, principalmente na década de 70 e 80, você podia fazer estudos em que você comparava um tipo de high fat contra a outra, entendeu? Mas aí é difícil dizer quem fez o quê, entendeu? Se foram os dois, se foi um ou se foi o outro, né? Então, essa ração normocalórica é condição imprescindível para você estabelecer conclusões mais acertadas. Ok, professor. Obrigado. Obrigada pelas perguntas. Agora eu passo para a Joacim. Joacim, por favor, faça a sua pergunta.
sobre isso. É muito bom, Joaci. Eu acho que é isso que entusiasma, né? A gente faz pesquisa na área de Doha, a gente começa a criar um outro modelo conceitual de redução das doenças crônicas não transmissíveis, né? Normalmente, a gente acaba focando no câncer de mama em recomendações, no caso de exercícios nutricionais, para uma mulher jovem, né? Ou às vezes uma mulher que está começando a adentrar a meia-idade. Bom que ela mude, né? O tipo de consumo alimentar é excelente. Mas nós entendemos que a literatura mostra que é mais eficiente quando você começa até antes da concepção. Isso tem, né, grupos falando disso, que a gente deveria mirar, não é tanto na nutrição do futuro pai, da futura mãe, e essa nutrição teria que ser de boa qualidade ao longo da vida da mulher, desde antes da concepção, né? Em relação à questão de um componente alimentar ser benéfico, né, ou, vamos dizer, entre aspas, maléfico, dependendo do momento da exposição, para o câncer de mama, eu acho interessante o caso da soja. Soja e câncer de mama é uma relação bem problemática. E, por exemplo, em asiáticas, a gente sabe que elas têm menor risco de câncer de mama. E na Ásia, há muitas gerações que se comem soja. Comum. Se come na gestação, na lactação, durante a vida inteira, né? Então, quando você tem uma grávida, né, asiática, ela vem sendo exposta à soja há anos, desde os seus antepassados. Comigo. O impacto para o epigenoma do feto é um, né? E o que se observa é que isso poderia reduzir o risco de câncer de mama na filha no longo prazo. O que eu acho que é preocupante é uma mulher, né, não asiática, num contexto em que você não come tanta soja, começar a se suplementar com isoflavonas justamente na gestação, entendeu? Pode acontecer o que a gente chama de um mismatch, né, um descompasso, entendeu? Né? E o epigenoma do feto pode ser especialmente afetado por conta desse componente alimentar que não fazia parte da dieta usual, né? Então, eu digo que, assim, na gestação, eu acho que a gente tem que ser muito prudente, né? Eu acho que não vale a pena trazer suplementações, assim, não validadas por PCDTs, protocolos clínicos, proposition papers, né? E se a gente for ver, por exemplo, o meu estudo com polifenólicos, traz dados preocupantes, né? E se vocês forem para uma farmácia, vocês têm uma série de suplementos com polifenólicos em doses assim muito altas, né? Não precisa de prescrição, o gestante pode ir lá e comprar e tomar, entendeu? E porque são componentes assim de uma fonte natural, se infere que não tem grandes consequências ou que necessariamente fazer bem. Os polifenólicos são baita moduladores epigenéticos, entendeu? Então, não é tão simples assim. Obrigado pelos seus comentários, Joaci, e realmente é entusiasmante, né? Eu acho que a área de Doha vai crescer muito, e eu digo que há muito espaço em Doha para muita coisa, inclusive para pesquisa da programação desenvolvimentista do câncer. Obrigada, Joaci, pela sua pergunta. Agora passo para Evilaine. Evilaine, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde. Parabéns, professor. Eu amei a palestra, né? Sou nutricionista, então fiquei realmente encantada aí com todo o assunto a nível de nutrição e em si a epigenética, né? Que acaba realmente protegendo ou piorando ali, né? Aumentando o risco para o câncer. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre alimentação vegetariana. O senhor viu alguma relação de proteção? Eu não me recordo de estudos com abordagem vegetariana, né? E também, talvez eu tenha passado bem por cima com estudos clínicos ou epidemiológicos. O que eu penso, assim, é que a questão dos compostos bioativos, né, eu mencionei os polifenólicos, quando eu ofereci para os animais do meu experimento, eu ofereci em doses supranutricionais. Elas não chegam a ser farmacológicas, mas elas estão acima do que uma pessoa comeria normalmente, né? Eu acho que para uma vegetariana, né,
que engravida, eu acho que assim, ela vai manter a dieta dela, vai cuidar dos micronutrientes, e eu não me preocuparia com a combinação de compostos bioativos, porque eles estão numa quantidade diluída, né, em frutas e verduras. Me preocupo mais com a suplementação, ou se eventualmente você começa a comer muito de determinado alimento, né? Existe alguns estudos de um grupo lá do Rio Grande do Sul que trazem essa preocupação especificamente com o maior consumo de polifenólicos no final da gestação, porque você acabaria impactando o desenvolvimento de uma artéria fetal, né? Isso poderia ter consequências para o desenvolvimento adequado do pulmão. Alguns estudos clínicos sugerem isso, estudos experimentais mostram isso. Então, eu acho que quando a gente está falando de bioativos de alimentos, eu pensaria mais neles, nos alimentos propriamente ditos, e numa alimentação variada, né, que está em linha com os vários guidelines nutricionais. Entendi. Aproveitando que o senhor comentou sobre a soja, e aí muitos pacientes vegetarianos acabam comendo soja. Eu queria saber qual seria a quantidade em si, se eu vi nos estudos que podem estar usando de um risco de câncer. Evilaine, essa é uma questão bem complexa. Eu não consigo te dizer uma quantidade. E também, faltam estudos clínicos para orientar isso, entendeu? Precisa ver quanto que os produtos de soja entram, né? Eu sei que no vegetariano é bastante prevalente, né? Não sei te dizer, mas assim, eu ficaria preocupado, né? Assim, se fosse num exagero. Isso aí, com certeza, você teria que variar a fonte proteica, porque é o que eu te mostrei, tem alguns dados que mostram que o maior aporte de isoflavonas na gestação pode programar um maior risco. E a gente precisa olhar um pouquinho mais a fundo na literatura. Eu acho que com meus dados experimentais, eu consigo alertar para um potencial, mas eu não conseguiria te falar em termos clínicos, né, de quantidade e tudo mais. Infelizmente. Entendi. Eu imagino que tem alguma de segurança, até porque alguns animais, quer dizer, eu acho que é se alimentando de ração com soja, né? Com soja mesmo. Sim. Entendi, perfeito, professor, obrigada. Obrigada, Elaine, pela pergunta. Agora passo para a Alessandra. Olá, professor, boa tarde aos colegas. Gostei muito da sua explanação, aprendi bastante, né, que não é minha área, mas me interesso bastante pelo assunto. Inclusive, na última aula da terça-feira, veio o professor Luiz Matos, e ele falou também um pouco da questão do histórico de câncer, né, de alguns estudos, e ele citou um exemplo de uma paciente que ele teve aí no Hospital das Clínicas, aqui de Pernambuco, que ela tinha perdido o pai e a mãe, logo em seguida, depois de alguns meses, ela desenvolveu câncer de pâncreas, inclusive bastante difícil, né, da cura, e veio a óbito. Mas a minha pergunta é sobre até que ponto as questões emocionais, né, como esse exemplo, né, que poderia ter sido, ele não foi explanado, não se falou exatamente sobre isso, ele só citou que ela tinha perdido o pai e a mãe alguns meses antes, e depois desenvolveu o câncer. Mas se o senhor tem dados, né, do câncer de mama relacionado à tristeza da mulher, à decepção, porque eu também já andei lendo algumas coisas e já, inclusive no próprio trabalho, né, clínico, né, com pacientes que falam, né, que tiveram câncer, mas que falam que anteriormente a isso teve uma grande decepção, ou traição do marido, ou a perda de algum filho. E aí eu queria saber do senhor. Inclusive, teve até um estudo que eu li que falava que fizeram um grupo de estudos, os dois grupos tinham mulheres com câncer, só que um grupo eram mulheres que tinham sofrido
um bom tempo de estresse crônico e o outro não tinha histórico de estresse crônico. E aí foi observado durante o desenvolver da doença que esse grupo de mulheres que tiveram estresse crônico, elas desenvolveram muito mais obesidade e elas também desenvolveram um tipo de câncer muito mais agressivo. E aí, se o senhor puder trazer à luz com o que o senhor tem de conhecimento, eu ia agradecer. Olha, Sandra, é interessante, né? Antigamente, ninguém dava muita bola para isso. Estresse, componente emocional, saúde mental. Eu sei que o número de estudos está aumentando, né? A entender o impacto, né, de eventos de estresse que levam à tristeza, né, sobre o risco de câncer de mama. Posso te dizer que o estresse ele é um agente promotor da carcinogênese. Lembra daquele meu esquema inicial, que é promotor continuamente? Se você tem um estresse crônico, se é emocional, se isso leva a uma obesidade também, se tem um outro estresse sobreposto a outro estresse, né? Lembra daquela rede de interações que eu falei? Isso você não pode considerar que não tenha efeito, né? Não tenha uma consequência por risco. O que eu acompanhei mais, e aí colocaria mais no contexto de Doha, é que talvez existam momentos na vida do indivíduo onde o estresse seja especialmente impactante. Um que eu lembro são estudos, por exemplo, que você pega gestantes e elas passam por um episódio de estresse por algum tempo, não tão longo, um tempo, umas semanas. Eu lembro de um estudo que sempre se fala na área de Doha, que foi um problema de uma nevasca muito forte no Canadá, em determinada região, e eles ficaram sem energia elétrica por algumas semanas. Então, imagina, né, uma futura mãe com toda a rotina, toda a mudança, né, expectativa, ansiedade, e você não ter luz, né? Isso leva a um episódio de estresse muito grande. Quando você e aí depois, acho que depois de um mês acabou, né, o período de estresse, né? A luz voltou e tudo mais. Como o epigenoma do feto, né, durante a gestação do feto, ele é muito plástico. O que acontecer com a mãe em termos metabólicos, em termos de estresse, pode ter afetado, sim, o epigenoma, né, do embrião, do feto. E quando você observa o que acontece com esses filhos, né, e dessas mães que sofreram estresse, agora na idade adulta, eles têm uma série de suscetibilidades, né, a doenças metabólicas e também a doenças mentais, né, você pode considerar. Então você percebe que esses eventos podem se propagar para a mãe que se estressou, leva a um filho na idade adulta que também tem um padrão de estresse maior e que eventualmente pode passar para os seus filhos, ou seja, os netos, né? Então é a programação transgeracional que se fala. O lado bom de alterações epigenéticas é que, diferentemente das alterações genéticas, as epigenéticas elas são potencialmente reversíveis. Então, o que se mostra é que, por exemplo, em camundongos humanos, você submete elas a uma desnutrição proteica. As filhas ou filhos nascem com uma alteração epigenética. Interessantemente, quando você faz uma intervenção nutricional, você consegue resgatar essas alterações epigenéticas e você normaliza até um certo ponto, né? A gente não toma cuidado para não começar a entrar num determinismo epigenético, né? Que necessariamente vai ter aquela causa, né? E se teve, o lado bom é que você poderia potencialmente reverter. Obrigado, Alexandra. Obrigada, professor. Obrigada, Alessandra, pela pergunta. Agora passo para Jonathan. Boa tarde, professor. Obrigado pela brilhante palestra e por estar contribuindo para que a gente acrescente um tijolinho a mais de conhecimento e de integração, que é a proposta da disciplina. Obrigado mesmo. Ainda em relação ao exemplo que o senhor deu em relação aos polifenóis, eu fiquei pensando que às vezes a restrição também ela é benéfica, ela é adaptativa, né? Promover essa capacidade de adaptação do organismo. Então, fiquei pensando se o pai e a mãe fossem expostos aos compostos polifenóis, por que isso não aumentou, né, a capacidade adaptativa?
assim, pensando bem de uma maneira simples de alguém que não tem experiência na área, nem tem seu background de conhecimento para fazer isso, né? A partir do momento que eu dei muito, eu acabei fazendo uma down regulation, vamos dizer assim, epigenética, e esse feto, então, nasceu com epigenoma, que proporcionou a ele uma baixa capacidade, vamos dizer assim, de resolver o estresse, de tratar o estresse oxidativo, vamos dizer, por conta dele. E aí eu lembrei do contexto dos índios Pimas, também do México e do Arizona, em que eles, anteriormente, eles tinham naturalmente, por demanda do estilo de vida da própria cultura, desenvolveram uma adaptação de promover uma resistência de insulina maior quando a baixa ingesta calórica, principalmente os do Arizona, detrimenta a dificuldade de caça, enfim. Então, eles deveriam manter uma glicose, vamos dizer assim, por um tempo maior na corrente sanguínea com biodisponibilidade maior para períodos longos de fome, vamos dizer assim, ou de restrição alimentar. E a partir do momento em que eles houve toda a mudança cultural, climática, intervenção do Estado, grilagem, etc., eles passaram, então, a tutela do governo, de repente, 70% da população tornou-se hipertensa, né? Então, essa capacidade de mudanças adaptativas e epigenéticas a partir do contexto do momento histórico. Daí vem a minha pergunta: quão duradoura deve ou deveria ser a exposição a um determinado fator de risco para determinar uma maior incidência de câncer numa prole, por exemplo? Embora sei que faltam estudos clínicos, né, para isso, mas se o senhor tem algo, com certeza tem a nos falar sobre isso. Obrigado. Ô, Jonathan, eu achei muito interessante esse comentário, essa pergunta, porque o Doha, ele é uma resposta adaptativa, né, em boa parte, né? A programação fetal, ela acaba acontecendo por conta de um ambiente pós-natal que ele prediz o feto, né, em função de um ambiente intrauterino. Pode ser, né, no meu caso, lá com os polifenólicos, que houve uma resposta adaptativa no feto, né, e que teve um feedback negativo. Eu não sei por que na junção do pai e mãe aumentou. Uma coisa que poderia fazer um outro estudo seria dar uma high fat para esses animais e verificar se a suplementação com polifenólicos, numa situação de demanda oxidativa e inflamatória, fizesse mais sentido, né? Então, o background genético é importante. O caso dos índios Pima é um caso bem interessante, porque, veja, muitas das alterações genéticas que nós temos aqui no nosso genoma foram respostas adaptativas, né? Darwin é também uma resposta adaptativa. O que acontece? Você tem genomas, né, que aparecem espontaneamente e são selecionados em função do meio ambiente daqueles indivíduos. Então, para os índios Pima, eles conseguiram uma coleção de variações genéticas que favoreceram sua adaptação naquele contexto anterior que você mostrou, né? Que caçavam, que passavam período de fome e tudo mais. Quando o contexto muda por vários pontos políticos, sociais, econômicos, você começa a comer mais, você tem uma resposta adaptativa que previa algo que foi selecionado por milênios, então. E de uma hora para outra mudou, né? Então, isso é um baita de um problema. Num caso, mas você concorda comigo que essa resposta adaptativa, ela aconteceu ao longo de milênios, né? No caso do Doha, da epigenética, ela é uma resposta adaptativa de curtíssimo prazo. Acontece no contexto de 9 meses, por exemplo, que é a gestação, né? Então, eu não saberia te dizer a quantidade, mas eu posso te dizer que exposições num espaço de tempo muito específico, eles podem causar um mal danado, mesmo que não seja tão longo. Pode ser uma única exposição, eventualmente, dependendo da potência como isso afeta o epigenoma, isso pode ficar estável, né, nas células e perdurar até a idade adulta, né? Então, nesse momento, eu acho que as informações vão muito mais no sentido do timing de exposição, né?
E ainda a gente não tem dados para falar de quantidade de exposição, embora a quantidade também seja importante, certamente. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Não tenho aqui mais levantado. Professora, agora chegou minha vez. Vou perguntar para o senhor. Realmente um tema muito interessante. Eu também trabalho desde o mestrado com dieta hiperlipídica, com banha de porco, e também com polifenóis desde o doutorado e agora no pós-doutorado. Então, é uma temática muito interessante. Também concordo com o senhor que quando falamos com esses ácidos graxos saturados, tem uma diversidade de ácidos graxos, uns que vão ter um efeito mais, por exemplo, aterogênico, mais oxidativo, e outros que não têm tanto esse efeito. Aí, exemplo, por esse, o óleo de coco, eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguns dados sobre o efeito do óleo de coco, que ele é um ácido graxo saturado, mais rico, por exemplo, em ácido graxo mirístico e em triglicerídeos de cadeia média, que aí essa absorção é diferente. Acho que caiu a ligação do... Acho que caiu a ligação do professor. Pronto. Sim, queria saber se o senhor tem dados, ou já pesquisou, ou sabe de algum já pesquisou efeito sobre o risco de câncer de mama, tanto na prevenção como na produção. Eu não tenho ainda. Né? Os estudos de Doha, eles são muito trabalhosos, né? Então, assim, a gente acaba, em um momento, você vai tentando várias intervenções, mas à medida em que você vai observando aquilo que programa, a tua tendência é ficar com esse modelo, entendeu? Né? Então, assim, eu não sei se no curto prazo eu vou ter energia para ver o óleo de coco mais. Eu acho que é uma pergunta bem legítima, né? Porque se você entra em supermercados, entra em lojas de produtos naturais, tem um monte de óleo de coco. E é interessante como isso chega à população, né? Tem vários interesses por trás, né? E é impressionante no Instagram, no Facebook, como tem informação, né? E eu acho que é incontrolável aquilo, assim, sabe? É post atrás de post, quando a gente fala de nutrição, de forma geral, e muita coisa errada, né? Então, é uma... Eu não quero ser pessimista, né? Mas às vezes parece que a gente está enxugando gelo, entendeu? Nessa nova conformação, né, de transmissão de informação. As redes sociais são muito poderosas, né? E eu acho que os cientistas, eles ainda não têm uma formação de comunicação que faz isso tão bem como um influenciador, né? E acho que a gente precisa aprender. Mesmo que eu enxergue como sendo uma tarefa muito difícil, eu acho que a gente não pode se omitir. Né? A gente precisa falar, trazer o melhor das evidências, né? E também aprender a usar esse ferramental, né? Aí, né? Esse é um último comentário sobre, por exemplo, conscientes podem acontecer com outros micronutrientes. Tanto a deficiência como o excesso, por exemplo. E aí estão, por exemplo, as recomendações de hábitos, quantidade adequada de cada micronutriente. Então, a deficiência como exagero, como apenas. Exatamente, isso é fundamental, talvez seja uma das mensagens mais importantes, né, de aplicação clínica que a gente pode ter aqui, é que no caso específico dos micronutrientes, né, os efeitos não são lineares. Geralmente você tem efeito em um, né? A deficiência é um problema, mas a suplementação exagerada é outro problema. Existem as DRIs, existem as recomendações para gestantes, né? E aquilo tudo foi pensado para garantir uma boa gestação, né? E pegar, por exemplo, o caso do ácido fólico, né? O OMS pressupõe a suplementação com 600 microgramas. Né? Mas se vocês forem à farmácia, vocês vão achar 1 miligrama,
2 miligramas, eu acho que até 4 miligramas, né? O que significa suplementar, né, uma mulher que quer engravidar com 4 miligramas de ácido fólico? Ácido fólico é um agente metilador, por natureza, né? Será que você vai hipermetilar regiões que você não quer? Se isso teria consequências, né, para o descendente no longo prazo? Então, a minha fala aqui